Olá, vou falar um pouco nesse vídeo sobre a estrutura de empregos do Brasil, ou a pobreza de estrutura de empregos, né? A pobreza dos empregos que a gente tem no Brasil, né? Na verdade, o Brasil é um país pobre, não é pobre, é um país de renda média, né? Mas ele poderia ser bem mais rico se ele tivesse uma estrutura empresarial e uma estrutura de empregos melhor, né? Como tem os países, obviamente, acima de 20, 30 mil dólares de renda per capita ano, né? Então, uma das maneiras da gente explicar o porquê do Brasil ainda ser pobre ou um país de renda média é entender que a gente tem uma estrutura de empregos e uma estrutura empresarial ruim, né? A gente não conseguiu fazer grandes empresas sofisticadas, especialmente do setor industrial, medium tech, high tech, ou grandes empresas de serviços, né? E integrá-las no mundo, né? E conquistar o mundo com essas empresas, né? Porque é essa conquista mundial e essa conquista de grandes mercados que permite a gente ter bons empregos, né? Que são empregos que remuneram bem, que têm salário alto, que têm plano de saúde, são empregos formalizados e assim por diante, né? Então, queria falar um pouquinho dos últimos dados que têm saído sobre isso, que, enfim, que deixam essa questão muito clara, né? Mas antes disso, falar da minha indignação dos economistas que não conseguem enxergar isso, né? Especialmente os economistas brasileiros, né? Uma coisa que eu fico injuriado, né? Não estou nem falando dos economistas de YouTube, né? Que esses estão mais perdidos que seguem o tiroteio, mas os economistas de verdade do Brasil, que nem são de verdade, porque eles não conseguem ver os dados direito, né? Mas eu fico injuriado, né? Especialmente em relação a essa questão da indústria, né? Da importância da indústria, da importância da indústria para a geração de empregos de boa qualidade, do próprio desenvolvimento tecnológico dos países, né? Porque a indústria é sempre vamos dizer, a escada, né, que o país vai subindo para se tornar um país rico é uma escada industrial, né? Ele vai avançando de indústria de baixa qualidade, low-tech, para indústria de média qualidade e intensidade tecnológica, para depois indústria super high-tech, né, como essa que a gente tem agora na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e os serviços empresariais também ligados a essa indústria, né? Então, um dado que eu queria destacar, e eu deixo aqui um post do meu blog indicado, um dado muito legal que saiu da uma classificação da OCDE, dos estudos de OCDE sobre intensidade tecnológica das atividades, né? Eles fizeram uma medida muito interessante de quanto cada empresa ou ou várias empresas de um mesmo setor investem no que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, né, R&D. E eles compararam em 40 ou 50 subsetores, eu vou deixar indicado aqui, quanto que cada subsetor ou quanto que cada um das empresas nesse setor investe em tecnologia, né? Trocando em miúdos, né? Desligando o economia, desligando a tecla SAP, quanto que na média cada empresa daqueles setores investe em tecnologia, né? Que é pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né? Então a gente tem uma tabelinha bem legal e eu deixo esse dado aqui para quem tiver interesse em consultar, né? A gente consegue ver para cada subsetor qual é a intensidade tecnológica do setor, ou seja, quanto que esse setor está gastando com pesquisa, com desenvolvimento para trazer novas ideias, novos produtos, novas máquinas e assim por diante, né? Então a gente tem um ranking bem legal. E aí eu fiz um exercício de curiosidade, hoje a gente tem dados para tudo, né? Então fica bem mais fácil enxergar essas coisas que a gente fala, né? Eu fiz um exercício de classificação dos empregos em diversos países para comparar com o Brasil, né? Eu fiz uma classificação, todos esses dados estão aqui no blog, da intensidade tecnológica dos empregos brasileiros, ou seja, quanto dos nossos empregos tem alta tecnologia envolvida, quanto dos nossos empregos tem média tecnologia envolvida e quantos dos nossos empregos tem baixa tecnologia envolvida, né? E aí eu fiz algumas comparações internacionais. Então o que a gente vê nesses dados é que o Brasil tem uma estrutura de empregos horrível, né? Aliás, quais são esses piores empregos? São os empregos dos setores, principalmente agrícolas, né, que não tem intensidade tecnológica nenhuma. E veja, não estou falando da indústria que abastece o agronegócio, nem dos serviços, tá? O chamado agritech. O agritech ele tem a ver com as indústrias que são capazes de produzir bens, implementos, equipamentos para o agronegócio, mas são indústria. E os serviços empresariais também são serviços sofisticados, não são o agro em si, né? A atividade agro em si tem baixíssima, pelo menos segundo essa classificação da OCDE, a tabela fica aqui, tem baixíssima intensidade tecnológica. Todos os serviços tradicionais, né, que eu brinco muito no meu blog, motorista de Uber, né, aliás, nada contra Uber, eu sou um heavy user de Uber, adoro, acho que é super bom, eficiente, mas enfim, infelizmente aquela pessoa ganha um salário ruim, né, ela não tem formalização nenhuma, não tem direito a nada, né, na verdade ela está no limite ali de um salário quase de sobrevivência, né? Então, esse é um exemplo de serviço não sofisticado, que não tem intensidade tecnológica nenhuma, diferentemente da Uber, que presta um serviço e essa sim é uma empresa de serviço sofisticado, né? Não o motorista de Uber. E várias outras, né? Manicure, pedicure, garçom,
motoristas em geral, né? Todos esses serviços são classificados como serviços tradicionais ou de baixa intensidade tecnológica, né? E nessa escalinha que eu falei de intensidade tecnológica são os piores e o Brasil emprega praticamente 75% dos empregos brasileiros estão nesses setores, né? E nas indústrias low-tech também, que são indústrias tipo calçadista, enfim, indústrias que têm muito pouco conteúdo tecnológico segundo essa classificação da OCDE, né? Então, uma boa explicação para você entender por que o Brasil é pobre ou não é um país rico ou ainda está preso nessa armadilha da renda média, é olhar para essa estrutura de empregos muito ruim nossa. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos esse número é de 60%. 60% das pessoas, dos empregos americanos estão, e é até um dado até chocante se você parar para pensar, né? Que são atividades de baixa qualificação, né? Que não acumulam capital, nem acumulam nem requerem capital humano, porque são atividades muito simples, né? Então, o dado que eu deixo aqui é Estados Unidos, 60% dos empregos está nesses setores de baixíssima intensidade tecnológica e os outros 40 se dividem em quase mais de 15 em atividades muito intensas em investimento em tecnologia e P&D, quase 20% e os outros 20 em atividades de média intensidade tecnológica, né? E aí eu coloco vários países aqui, Coreia do Sul, Suíça, Suécia. A grande diferença desses países em comparação ao Brasil é que eles batem sempre 30%, 40% dos empregos, do total de empregos desses países em atividades de alta intensidade tecnológica ou média intensidade tecnológica. E, de novo, isso aqui é uma análise de uma base de dados gigantesca para 50 países, eu deixo todas as referências aqui, e estamos falando de milhares de empregos, né? No Brasil a gente fala de 100 milhões de empregos. Então, dos 100 milhões de empregos brasileiros, 75 milhões são empregos de baixíssima qualidade, no sentido de que não tem nenhuma intensidade tecnológica, né? Nos Estados Unidos, se não me falha a memória, esse número vai a 150 milhões de empregos totais, e 60% disso é em atividades ou empregos de baixa qualidade, né? E aí tem países incríveis, né, como Suíça, Suécia ou a própria Coreia do Sul, em que, ou a Alemanha também, deixa um destaque aqui para a Alemanha, acho que a Alemanha tem 70 milhões de empregos total e quase 40% nesses setores de média tecnologia ou altíssima tecnologia, né? E claro, a gente está falando de indústria, né? No fundo a indústria, né? No fundo o que esses países ricos têm é uma indústria muito desenvolvida, especialmente a medium tech, a high tech e a indústria que vai virando serviços empresariais, né, de marketing, TI, design, assim por diante, né? E a rota que eles fizeram foi essa rota de industrialização para chegar lá. O Brasil, coitado, está se desindustrializando. Então, ao se desindustrializar, a gente está perdendo esses bons empregos, especialmente os medium tech. High tech a gente praticamente chegou em raríssimos casos, né? Tipo Embraer, tipo VEG, né? Tem um caso ou outro, né? Mas a gente não só não conseguiu avançar, como a gente está voltando, a gente está regredindo, né? A estrutura produtiva brasileira tem ficado mais pobre, a gente tem se desindustrializado, né? E a gente tem perdido esses empregos. Se a gente olhar o ano de 2019, ele está ficando marcado por um ano de criação de... A grande maioria dos empregos criados no Brasil foi de empregos informais, sem carteira assinada, em apps, né? Tipo iFood, Uber, que são exatamente exemplos disso que eu estou chamando de serviços não sofisticados ou de serviços tradicionais, né? Então, não só a gente não conseguiu avançar, como a gente está empobrecendo, né? A nossa estrutura de empregos, a nossa estrutura produtiva está ficando cada vez pior, né? Como resolve isso? Teria que haver um esforço generalizado de reindustrialização do país, né? Não há outro caminho a seguir para se desenvolver sem se industrializar. É claro que isso é, como se fala em inglês, easier said than done. É muito difícil fazer isso, porque a gente está competindo com os asiáticos que já estão tomando a indústria mundial, com os europeus, com a indústria alemã, com a indústria americana. Então é muito difícil para um país latino-americano, como especialmente o Brasil, tomar esses mercados no mundo, né? E, quiçá, talvez conseguir competir aqui no Brasil com os importados, mas é uma tarefa realmente hercúlea, né? Não é fácil. Se industrializar é muito difícil, né? Especialmente nessas camadas mais avançadas, né, de medium tech, high tech. A China hoje já tem produção industrial de 4 trilhões de dólares, para vocês terem uma ideia. Os Estados Unidos tem 2 trilhões, a produção industrial chinesa já é o dobro da americana, a produção industrial brasileira é de 180 bilhões de dólares. Muito pequena, ainda que a gente está entre as grandes indústrias do mundo, ainda por incrível que pareça, né? Mas o nosso desafio nesse sentido é gigantesco. E o desafio maior no momento é intelectual, porque a maioria dos economistas no Brasil, por incrível que pareça, acham que isso não é relevante, que a indústria não é relevante, que essa coisa da intensidade tecnológica no setor industrial não é relevante, que você pode se desenvolver aumentando a educação, aumentando a produtividade de todo mundo, né? Como se fosse possível a gente construir uma nação de cabeleireiros, manicures, pedicures, motoristas de táxi super eficientes, porque todos são muito
bem educados, que é uma ideia obviamente ridícula, né? Mas enfim, o que choca é que a maioria dos economistas, os de verdade, não os youtubers, né, no Brasil ainda acreditam nisso. E só para ir agora desligando a tecla SAP, no economês, isso é o que a gente chama de composição setorial, né? Ou seja, a ideia de que o desenvolvimento econômico ele não é setor neutro, ele é setor específico, né? Só se desenvolve quem tem os setores de medium tech, high tech e serviços empresariais desenvolvidos, né? Ou seja, não dá para você se desenvolver com qualquer composição setorial. Você precisa desenvolver esses setores estratégicos até, para usar uma palavra mais legal. Então, obrigado.